eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de História para o segundo ano do Colégio Amaús. Antes de começar, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa aula, te agradeço por mais uma oportunidade de aprender e te peço para que nos conduza. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos fazer a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem. Pessoal, na última aula, eu havia deixado para vocês uma atividade, né? 4 palavras para vocês escreverem um pequeno texto. E então é uma resposta pessoal, cada um fez o seu, não é verdade? Mas eu coloquei aqui uma sugestão de como poderia ter ficado, né? Como eu faria aí um pequeno texto com aquelas palavras. E eu coloquei, as palavras eram mundo, direitos, mulheres e trabalho. E ficou assim o meu pequeno texto. Aprendemos nas últimas aulas de história que ao longo do tempo os trabalhadores de todo o mundo lutaram pela conquista de direitos trabalhistas. Muitas coisas mudaram de lá para cá, inclusive a vida das mulheres, que antes não exerciam todo tipo de trabalho, pois eram considerados adequados apenas para os homens. Nos dias de hoje, isso mudou muito. Muitas mulheres realizam atividades que antes eram realizadas apenas pelos homens. Então, está aí um exemplo de como poderia ter ficado o texto de vocês. Vamos começar o nosso tema de hoje. Nós vamos começar a falar sobre estudar ao longo do tempo, a história das escolas. Um tema bem bacana da gente estudar, principalmente neste momento que estamos aí longe das escolas, não é verdade? Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento histórico, né? Algo novo que está acontecendo em nossa sociedade. Então, a partir de agora, nós vamos começar a estudar como que começou a escola, como que foi mudando, o que aconteceu, onde que surgiu. E, pessoal, eu gostaria que vocês pensassem aí na casa de vocês, olhando esse desenho aí, se vocês acham que a escola sempre foi assim, do jeito que tá nesse desenho, né? Vocês acham que houve alguma mudança do início da escola? Vocês até estudaram um pouquinho sobre escola no livro de geografia, mas agora nós vamos estudar outras coisas sobre isso, né? Nós vamos estudar a história mesmo. Vamos começar observando essa imagem aí, olha. O que vocês veem nessa imagem? Tem uma professora, tem alunos. Vamos observar os móveis aí dessa sala de aula. Observar as paredes. Muito bem, agora vamos observar esta outra imagem aqui. Quais são as diferenças que vocês podem notar entre uma imagem e a outra? Nós podemos perceber aí, né? Tem o professor, tem os alunos e cada aluno está com um tablet na mão, né? Então, nós temos aí uma tecnologia mais avançada. Temos lá no quadro uma lousa digital, não é verdade? É bem diferente uma sala de aula da outra. Então, nós percebemos que no decorrer da história, o ambiente escolar mudou muito. Vamos começar lá do início, onde surgiram as primeiras escolas. A educação é uma coisa, pessoal, que sempre em todos os povos existiu. Porque a tradição de passar o conhecimento das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas sempre foi algo comum, né? Em todos os povos existia essa tradição. Mas existiu um tempo que a gente chama de antiguidade, em que as pessoas começaram a se organizar melhor. E lá na Grécia, pessoal, eles começaram a organizar uma instituição que era bem diferente da escola que nós temos hoje, mas que era um começo, né? Olha aí essas imagens. E, pessoal, as diferenças daquela época são muitas. Por exemplo,
nem todos tinham acesso à educação. Então, tinha alguns povos que apenas as pessoas que tinham mais dinheiro, mais condições, podiam ter acesso à educação. Além disso, não haviam salas de aula e nem divisão por séries, né? Vocês, por exemplo, estão aí no segundo ano. Ano passado vocês estavam qual? No primeiro ano. Então, hoje em dia a gente divide mais ou menos pela idade, cada faixa etária em uma turma diferente, em uma sala diferente. Então, naquela época não havia isso. Ó, vocês podem observar nessa imagem aqui de cima, que era assim um espaço mais aberto, onde as pessoas se encontravam e falavam, né, sobre vários temas. E é interessante que naquela época as pessoas iam para esses lugares quando elas não tinham nada para fazer, era como se fosse um passatempo. Elas iam para esses lugares para aprender, para conversar sobre várias coisas. E é interessante também que cada escola, né, tinha um tema diferente. Não era uma escola, não estudava todas as matérias. Se fosse hoje, por exemplo, ia existir uma escola só para estudar matemática, e existe outra escola só para estudar português, outra escola só para estudar geografia. Então, cada um ia para uma escola estudar apenas aquele tema. Então, as coisas mudaram muito de lá para cá, não é verdade? Além disso, lá na Grécia, os meninos eles aprendiam ginástica e música para se tornarem bons guerreiros e desenvolver o raciocínio. Porque, como vocês viram na questão do trabalho, não tinha uma diferença entre o trabalho dos homens com o trabalho das mulheres. Na educação não era diferente. Os meninos iam para a escola, para aquelas escolas que eu mostrei para vocês, aprendiam ginástica e música para se tornar o quê? Guerreiros. E também eles faziam aula de gramática. Nessas aulas eles aprendiam a ler e a escrever. E memorizavam e recitavam poemas, porque isso também ajudava a desenvolver o raciocínio. Já as meninas, elas eram educadas até os 7 anos pela mãe. Aprendiam tarefas domésticas e trabalhos manuais. Então, as meninas, elas não tinham acesso àquelas instituições, àquelas escolas. Agora, nós vamos falar de um outro tempo da história. Passaram-se muitos anos e aí chegamos na Idade Média. E na Idade Média, as crianças tinham, né, as crianças que eram filhos de nobres e tínhamos as crianças que eram filhos de camponeses. Como que funcionava a educação dessas crianças? As crianças que eram filhas de nobres, elas eram ensinadas pelos religiosos, né? E eles ensinavam apenas os nobres, apenas as crianças que pertenciam à nobreza. Já os camponeses, eles não tinham acesso a essa educação, né? Eram as pessoas que trabalhavam no campo, que plantavam, que colhiam, que cuidavam dos animais. E como que essas crianças aprendiam? Através dos seus pais, dos seus avós, né? Esse conhecimento, o trabalho deles era passado de geração em geração. Então, na Idade Média, era assim que funcionava. Existiram também outros povos, né, que tinham outras maneiras de educar os seus jovens, né? Para muitos povos do Oriente, como os árabes, persas e hindus, a prática de transmitir os ensinamentos de maneira oral durou muitos séculos. Como assim de maneira oral? Maneira oral, pessoal, é maneira falada, é falando. Nós hoje não temos livros, cadernos, né? Hoje temos o computador, que nós podemos fazer os nossos registros, o celular. Então, naquela época, para aqueles povos, eles não utilizavam isso para estudar. Eles apenas contavam, falavam as coisas que os mais velhos sabiam para as pessoas mais novas. E assim, eles iam transmitindo seus conhecimentos de geração em geração. Além dos povos do Oriente, tinha também, pessoal, os povos africanos, que tinham uma prática parecida. Eles também transmitiam os ensinamentos oralmente. E existia sempre uma pessoa na tribo que ele era o contador de histórias, né? Ou a contadora de histórias. E essas pessoas mais velhas contavam as suas histórias, as histórias dos seus antepassados,
para as crianças mais novas. Assim, elas aprendiam a cultura daquela tribo. Um outro povo que tem esse tipo de educação é o povo indígena, que em muitos casos preservam essa forma de ensinar até os dias de hoje. Os indígenas também transmitiam seus conhecimentos de forma oral. Porém, nos dias de hoje, nós sabemos que, por exemplo, aqui no Brasil, existem escolas indígenas que são um pouco mais parecidas com as escolas que vocês conhecem, né? Como a nossa escola, que tem um professor, que tem os alunos, que tem aquela estrutura da sala de aula. Mas, ainda assim, mesmo eles frequentando essas escolas, eles mantêm a tradição, né, da tribo de contar histórias dos antepassados, de passar esses conhecimentos aí para as crianças, para as pessoas mais jovens. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a missão da escola. Nós sabemos que nos dias atuais, todas as crianças do Brasil devem ir à escola. A educação, o direito de ir à escola, ele é tanto um direito como um dever, né? Ele é um dever, por exemplo, do governo, porque o governo tem que permitir que todas as crianças tenham acesso à escola. Mas é também um dever da criança de ir, de estudar, de se dedicar, não é mesmo? E dos pais também dessa criança, né, que precisam de acompanhá-la. E a escola, ela tem objetivos muito importantes. E um desses objetivos que a escola tem é preparar os seus alunos para o exercício da cidadania. Você sabe o que é isso? Ser um cidadão é ser uma pessoa que participa na sociedade, uma pessoa que interfere para o bem da sociedade. Vocês estão vendo aí na imagem, vários exemplos de como ser um cidadão. Pessoas cuidando do meio ambiente, pessoas que se importam, né? Porque sabem que isso contribui para o bem-estar de todos da sociedade. Isso é ser um bom cidadão, né? Uma pessoa que não joga o lixo na rua, uma pessoa educada. Isso é ser um bom cidadão. Então, a escola, ela tem essa missão de preparar os seus alunos para exercer a cidadania. Um outro exemplo de cidadania é que quando a gente cresce, por exemplo, nós podemos escolher, né, as pessoas que vão governar o nosso país, nosso estado, nossa cidade. Então, você votar, escolher essas pessoas também é fazer parte da sociedade, também é exercer a sua cidadania. Então, para tudo isso, a escola, ela serve para ensinar nesse exercício. Uma outra coisa muito importante que a escola faz é preparar as pessoas, os seus alunos, para uma qualificação para o mundo de trabalho, né, no futuro, para que essa pessoa tenha uma profissão, para que essa pessoa tenha um trabalho e que ela faça esse trabalho bem, não é mesmo? Então, aí está uma outra função, uma outra missão da escola. A formação cidadã dos alunos, ela começa na convivência com os colegas. Nesse ambiente, as crianças aprendem e praticam valores como solidariedade e tolerância. Então, a escola, pessoal, ela é muito importante, porque nela nós conhecemos pessoas diferentes. E assim como nós, quando somos adultos, temos que aprender, temos que lidar com outras pessoas, com pessoas diferentes, aprender a trabalhar em equipe, a escola, ela vai ensinar isso desde cedo, porque vocês não convivem com os colegas de vocês? Vocês não fazem trabalhos em equipe? Então, tudo isso é importante para aprender o quê? Valores como solidariedade, ajudar o próximo, perceber que o outro está precisando da sua ajuda, contribuir para o bem comum, não é verdade? Isso é solidariedade. E também a tolerância. Entender que as pessoas pensam de formas diferentes que a gente, às vezes. Não é verdade? Aprender a respeitar as opiniões das outras pessoas. Então, a escola serve também para isso. Agora, pessoal, vou deixar aí algumas atividades para vocês fazerem. Então, coloca no caderno de vocês o nome do colégio, atividade de história e a data, tá bom? Vocês vão copiar aqui o título, né? O início, o número e coloca apenas a resposta. Não precisa copiar a pergunta.
Primeiro, por que os meninos gregos memorizavam poemas e aprendiam música? Número 2, observem a imagem abaixo para completar a frase. Então, nós temos aí a mesma imagem que vocês viram durante a aula e vocês vão completar. Durante a Idade Média, os ensinavam as crianças nobres. Quem aí que ensinava as crianças nobres? Número 3, a transmissão oral de conhecimento valoriza a memória. Quais povos mencionados na aula de hoje ensinavam as crianças dessa maneira? Número 4. Para você, qual a importância de ir à escola? Número 5. Por que o direito à educação é garantido por lei? Depois que vocês fizerem essas 5 questões, vocês vão fazer uma entrevista, tá bom? Vocês vão colocar o nome da pessoa, a idade, né? Vocês vão entrevistar uma pessoa mais velha para saber como era a vida escolar dela quando tinha sua idade. Por que nós vamos fazer essa entrevista? Porque nas nossas próximas aulas de história, nós vamos estudar sobre a história da escola no Brasil, aqui no nosso país, para vocês perceberem como que muitas coisas mudaram ao longo dos anos. Então, vocês vão entrevistar aí uma pessoa mais velha para vocês começarem a entender, a entrar nesse assunto, tá bom? Vocês vão perguntar qual é o nome da escola que você estudou, como era a sua sala de aula, como era o professor, de que você mais gostava na escola e por quê, do que você menos gostava na escola e por quê. E vamos perguntar se tinha uma hora do recreio e se tinha como era. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.